Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos vocês muito bem-vindos e bem-vindas aí à nossa terceira aula de Estrutura de Dados 2. É um prazer imenso estar com vocês aqui e nós vamos então trabalhar nessa nossa aula de hoje com só modelo de estrutura de dados chamado Merge Sort. Então, até agora o que nós tínhamos visto, né? Nós tínhamos trabalhado com o Bubble Sort, com o Selection Sort, com o Insertion Sort e com o Shell Sort. Então, todos os quatro que nós vimos trabalhavam com a ideia de uma ordenação quadrática, né? Então, ele tinha lá sempre duas estruturas de repetição. E agora a gente vai começar a trabalhar com outro tipo de funcionalidade, né, que não trabalha com a execução quadrática, mas que ele trabalha então aí com a ideia de divisão para conquistar, né? Então nós vamos entender essa ideia, onde nós vamos trabalhar com a ideia de recursividade. Então nós vamos dividir a nossa aula hoje em dois momentos diferentes, né, distintos, onde no primeiro nós vamos trabalhar sem recursividade e no segundo nós vamos trabalhar com a ideia de recursividade. Então na live, né, vai ser destinado para o trabalho com a recursividade. E aqui nós vamos entender de uma forma mais bruta, sem a utilização da ideia de uma função recursiva, ok? Então vamos lá. Nós vamos utilizar o merge. O merge tem uma função, dentro dele tem uma função de intercalação, né? Então qual é a ideia da intercalação? Intercalação, ela combina dois ou mais arquivos. Então é como se ela dividisse. Então nós temos um problema e aí nós vamos dividir esse problema na primeira vez em dois problemas. Depois a gente vai dividir esses dois problemas em 4, depois nós vamos pegar esses 4 em 8, ou seja, nós vamos colocando esses problemas, cada vez nós vamos dividindo ele mais, né? Até que a gente consiga ter uma única situação, onde nós vamos fazendo então a ideia de intercalar, e quando a gente vai intercalando, remontando ele, a gente vai fazendo essa remontagem de forma ordenada. Então isso daí vai acontecendo em todo o tempo, até que a gente vai formar então esse terceiro arquivo, que é o arquivo classificado, certo? Então essa ideia, essa definição vem lá do Tannenbaum, e nós vamos usar alguns exemplos do Tannenbaum e alguns exemplos da Ascencio, tá? Então nós vamos trazer duas formas diferentes de resolvermos o mesmo problema. Isso daí é bem legal para que vocês possam entender que não existe uma única forma de programação, que não existe uma única forma de solução de um problema. Então, nós vamos ver formas diferentes de resolver o mesmo problema. Então, nós vamos ver um jeito mais simples, um jeito mais bruto, né? Então, essa é a ideia da criatividade da programação. E, claro, nós temos que ver qual delas que é a mais eficiente. Esse daí é um ponto-chave quando se fala em programação, tá? Muito bem, então nós vamos dividir a nossa aula em 3 momentos, né? No primeiro momento nós vamos apresentar uma introdução para que nós possamos entender qual é a ideia dessa técnica. Nós vamos apresentar a ordenação por intercalação e depois nós vamos fazer a implementação do algoritmo. Essa implementação do algoritmo, então, na aula ao vivo, tá? Nós vamos apresentar duas ordenações agora, nenhuma das duas
vai utilizar recursividade. Nós vamos fazer, executar, mostrar a solução na tela, certo? Essa ideia aqui é uma ideia para a gente verificar aqui onde ele está dividindo o problema, né? Então, nós temos um problema gigante, ele vai dividindo o problema, vocês conseguem observar pela imagem, ele vai dividindo esse problema em problemas menores, depois ele junta tudo e aí ele tem ordenado certinho como é que deve ficar, certo? Então, essa daí é a ideia dessa técnica de ordenação. Vamos então entender a sequência lógica ali, né? Primeiro, o que acontece? Eu tenho um vetor, esse vetor é o meu problema, ele está desordenado, e eu vou dividir esse vetor em vetores com a metade do tamanho do original. Então, eu vou fazendo esse processo de divisão do tamanho original de forma recursiva, né? Eu vou sempre dividindo até que eu seja indivisível, ou seja, até que eu tenha apenas um único elemento. Então, eu vou fazendo essa divisão. Essa divisão ela ocorre até que o vetor fique com apenas um elemento e estes estejam já ordenados, né? E esses sejam ordenados, e como é que eu vou fazer para ordenar? Aí eu vou intercalando eles na hora de arrumar. Então, essa daí é uma versão mais rápida do que a gente tem que ficar fazendo iterações e iterações e iterações dentro do nosso vetor, né? Então isso daqui é uma atividade mais rápida, né? Um jeito mais rápido, que vem de uma técnica de guerra, né? Inclusive, que é a ideia de divisão e conquista. Quando você divide um problema grande em problemas menores, né? Você acaba conquistando em etapas ali a resposta que você quer. Então essa é a grande ideia, né? Dividir um problema que tem subproblemas, você soluciona os subproblemas e então depois você combina as soluções desses subproblemas para você conseguir atingir e resolver o problema original. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês porque nós não estamos num ambiente de estúdio, então não sei se às vezes capta algum som ambiente, porque eu estou aqui num local da cidade com bastante construção civil aqui ao meu entorno. Então, de vez em quando pode soltar um barulho, né, estranho, diferente, mas é por conta disso. Já peço desculpas antecipadamente a todos vocês por conta desse problema. E também espero receber a compreensão de vocês em relação a isso daí. Não é um ambiente acusticamente preparado, né? Então a gente vai dentro das possibilidades de adaptação. Bem, então como é que funciona isso daí? Primeiro ponto, dividir. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma sequência de elementos e esses elementos vão ser divididos. Vocês veem que o arquivo 1 e o arquivo 2, eles representam um único arquivo, né? Então eles têm valores que estão fora de ordem. Por exemplo, o primeiro seria o 12, depois o 25, depois o 33, o 37, o 48, o 86, o 57, o 86 e o 92. Vocês veem que existe uma diferença dos dois. Só que dentro deles, então nessa primeira solução que nós vamos apresentar, dentro deles, por mais que eles sejam dois arquivos e eles não estejam ordenados, dentro deles, internamente, eles já estão ordenados, certo? Então, para essa solução, essa é uma obrigatoriedade. Os dois primeiros, mesmo sendo dois problemas diferentes e divididos, eles precisam estar ordenados para funcionar. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, nós vamos ver nessa situação e numa situação onde ele esteja totalmente desordenado, como nós já vimos antes. A ideia de conquistar o que é? É ordenar as sequências. Então nós vamos ordenar essas sequências sempre de forma recursiva. No nosso caso, nós vamos fazer duas sem recursividade, né? Utilizando a ordenação por intercalação. Então eu repito a sequência várias vezes, né? Repetir várias vezes, né? Se repetir mais de uma vez, dá a ideia de iteração. Então, a primeira vez nós vamos resolver ele de forma iterativa, para depois a gente resolver na aula, na live, de forma recursiva, certo? E por fim, tanto um quanto o outro vai fazer a ideia de combinar, ou seja, de intercalar as sequências ordenadas para produzir a solução.
Essa daqui vai ser a primeira ideia, né? Então, isso daqui está um excerto do código aqui para a gente dar uma olhada e a gente vai dar uma passada por ele para a gente tentar entender o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos, então, à execução desse primeiro aqui para a gente entender um pouquinho. Vou trazer para vocês aqui a nossa tela do programa para que vocês possam ver. Vou para a gente então começar aqui a conversar um pouquinho. Então trouxe aí a tela do programa, do primeiro programinha que a gente vai ver, e vamos dar uma olhada então aqui. Vou descer aqui onde eu tenho a função principal, certo? Na função principal, deixa eu só colocar aqui esse programinha que nós vamos usar, o princípio, esse é o primeiro, tá? Depois a gente vai para o outro lá. Então são dois, o merge 0 e o merge 1, depois a gente vai fazer o merge 2 na sala, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no merge 0, o que ele é? Eu tenho aqui o meu arquivo, eu dividi ele em dois arquivos, o que eu chamei de arquivo 1 e arquivo 2, tudo bem? O arquivo 3 é um arquivo que eu criei com 8 posições, certo? E ele está com um monte de lixo de memória lá. Então, na hora que eu vier aqui mandar imprimir ele, né, vocês vão ver que ele vai ter um monte de lixo de memória. Então, ele não vai imprimir nada com nada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou substituir por esses dois arquivos, de forma que eles apareçam aí intercalados e ordenados. Para intercalá-los e ordená-los, eu vou chamar essa função aqui, que é a função merge. Essa função merge recebe o meu arquivo, o meu primeiro arquivo, o meu segundo arquivo, o meu terceiro arquivo e o tamanho de cada um desses arquivos que eu consegui aqui pela função sizeOf aqui, dividindo lá e tal, né? Como a gente já explicou em outras aulas, para a gente conseguir determinar o tamanho de cada um dos vetores. Então eu passo os três arquivos, arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3, os tamanhos dos arquivos, lembrando que o arquivo que eu vou ordenar e que vou trazer intercalado é sempre o arquivo 3, certo? E aí depois eu vou imprimir o arquivo 3, aí vocês vão ver a diferença dos dois arquivos com ele já ordenado aqui, com ele já arrumado, tá? Então vamos dar uma olhada aqui e entender o que essa função merge faz aqui, lembrando que nesse primeiro instante a função merge ela não está ordenada. Então eu recebo aqui A, B e C, que é o meu arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3, e eu tenho aqui o int, int n1, int n2 e int n3, que representa o tamanho do primeiro, o tamanho do segundo e o tamanho do terceiro arquivo. Tudo bem? Muito bem, agora aqui o que eu faço? Eu tenho aqui, eu crio variáveis aqui, então eu crio uma primeira variável chamada ponto A, provavelmente do arquivo A, do ponto B do arquivo B, ponto C do arquivo C, e eu crio uma outra variável aqui que são os limites de A, B e C, lembrando que como todo vetor começa em 0, então o limite dele vai ser sempre o tamanho menos 1, certo? Então, se o tamanho deles são sempre 8, né? Então, vai de 0 a 3, 0 a 3 e 0 a 7, certo? Então, sempre o tamanho menos 1 é o limite de cada um dos arquivos. Primeira coisa que eu vou verificar é se as somas dos dois arquivos que eu vou ter que intercalar, N1 e N2, eles têm que ser o quê? Tem que ser igual a N3. Se eles forem diferentes, eu digo que os tamanhos são incompatíveis e que é impossível fazer a ordenação. Tá? Então, obrigatoriamente, a soma dos dois arquivos tem que dar um N3. Então, esse é o ponto principal a ser pensado aí. Tá? O ponto A e o ponto B significa que eu começo no ponto inicial dos dois arquivos que eu recebi lá, A e B. Né? Então, o que eu vou fazer? Para o C, ou seja, para o primeiro elemento do C, eu vou verificar se o ponto A é menor ou igual ao limite de A, ou seja, ele tem que ser, os dois têm que ser no mínimo iguais, né? Não pode ser, esse cara aqui não pode ser maior do que esse, ele tem que ser menor, ou então igual. Então esse cara aqui a princípio é 0, né? Definir ele como 0, e esse cara aqui é tamanho
3, né? Então aqui ele é verdade, e a mesma coisa com o ponto B, né? Eu também vou ter aqui pontos menores. Por quê? Porque eu vou andando no C, só que o C tem tamanho 8, né? E esses dois têm tamanho 4. Então o C vai continuar ali, né? O C vai continuar, e eles aqui eles vão terminar por alguma razão, eles vão terminar antes. Então por isso que tem que ser o E, né? Os dois têm que combinar de chegarem no seu limite. Quando os dois chegarem no seu limite, o ponto C também deve chegar no seu limite. E aí eu faço uma pergunta, né? Aqui a pergunta é simples: se o ponto A, né, for menor do que o do B, então eu vou dizer que o ponto do C nesse momento vai receber o A, né? E depois disso o A vai para a próxima posição. Então, ó, aqui ele o mais vem depois, né? Então primeiro eu pego o valor atual do A para colocar no C, e depois eu incremento o A para ele ir para a próxima posição. Caso contrário, se isso daqui não for verdade, então quem que eu vou colocar no ponto inicial do C é o que está no B, né? Então, só olhando aqui no nosso arquivo na primeira vez, é 25 e 12, né? Então, esse daqui é o A e esse daqui é o B. Como o 12 é menor, quem que eu vou colocar é o 12, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, ele coloca o 12. E ele vai fazer isso daqui quantas vezes, né? Ele vai fazer até o final, ele vai fazer todas as trocas. Só que aqui entra uma situação de repetição, né? Enquanto o ponto A for menor ou igual ao limite, eu vou fazer essa troca aqui. Enquanto o ponto B for menor ou igual ao limite, eu vou fazer essa troca aqui. Então ele vai repetir isso daqui até que todos eles estejam ordenados. Então essa daqui é a ideia de se fazendo com cada um dos elementos, fazendo essa troca aqui e fazendo essas duas repetições. Essas duas repetições aqui que representaria, no nosso caso aqui, o que nós substituiríamos, por exemplo, pela intercalação, né? Então a intercalação seria isso daqui. Isso daqui seria o merge e essa daqui seria a ideia da intercalação, tá? Só que como eu estou representando ele, fazendo ele de forma iterativa, então só representações iterativas aqui, certo? Então esse daqui é o ponto. E aqui o que eu faço? Eu faço a impressão, né? Vou imprimir aqui e ver como é que está o resultado. Vamos então executar esse primeiro daqui para a gente verificar como é que ele vai apresentar. Deixa eu só vir aqui na nossa apresentação e trazer aqui essa solução para vocês verem, né? Então, olha só lá a solução que aparece aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha aqui, que é, na primeira vez, né, esse valor aqui, né, que aparece aqui onde eu estou passando o mouse, é quando eu fiz a primeira impressão do meu vetor, né, do meu arquivo 3. Então, quando eu criei o arquivo 3, eu criei ele com um monte de lixo na memória. Depois disso, quando eu chamei a função merge, ele pegou os dois arquivos, o arquivo 1 e o arquivo 2, né? Juntou e intercalou esses arquivos de forma que ele aparecem aqui na sequência ordenada correta, tá? Então, o arquivo 3 ordenado aqui, juntando os dois arquivos e colocando eles em ordem, certo? Então, essa daqui é a primeira proposta, que é a proposta que nós temos do arquivo, então, aparecendo lá, né? Agora, o que nós vamos fazer? Essa daqui, então, é a primeira, mais simples, né? A mais simples delas, onde vocês vão ver aí na tela ela aparecendo. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a outra solução, né? Nós vamos ter uma outra solução aqui na nossa tela, que é a solução também do merge, só que feito de uma outra maneira, né? De uma outra maneira, uma ideia mais ou menos parecida. Nós vamos ver aqui como é que ela funciona, né? Onde vocês vão ver as diferenças que resulta basicamente em nós não termos nela onde nós não vamos ter nessa apresentação aqui
três vetores. Nós vamos ter apenas 2 vetores, que é o merge 1 aqui, ó. Então, o que nós temos aqui no merge 1, né? Como vocês podem observar aí na telinha de vocês. Nós temos um único arquivo, que é o arquivo que nós vamos executar. Então, a primeira vez nós vamos imprimir esse arquivo, na segunda vez nós vamos imprimir esse arquivo novamente. Então, não vai ter mais aquela vez onde nós trouxemos um monte de lixo de memória para depois a gente organizar. Então, das 2 vezes agora, nós vamos trazer o mesmo arquivo. Então, essa daqui é uma solução também iterativa, também de repetição, sem recursividade, mas que agora a gente traz um único arquivo, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos entender como é que ela funciona. Tem as mesmas ideias, né? Tem a função merge aqui. Então, o que a função merge recebe? Ela recebe 2 funções, o arquivo e o tamanho dele, né? Então, está aqui, recebe o meu arquivo, que eu estou chamando de x, e o tamanho dele, que eu estou chamando de n. Dentro dele, ele tem aqui um vetor auxiliar, que tem o mesmo tamanho do meu vetor principal. E aqui eu tenho as minhas iterações, o i, o j, o k, L1, L2, porque eu vou dividindo ele, né? O tamanho, a gente vai ver isso daqui, o 1 e o 2 aqui. Então, a gente vai entender o que significa, né, cada um desses daqui, o limite de um, o limite do outro, né? E aí a gente vai ver. Então, o tamanho aqui, ele coloca o tamanho como 1. Enquanto, né, 1 for menor do que n, então meu n aqui é 8, então ele vai começar aqui no L1, limite de 1 vai ser 0, então ele vai começar lá em 0, o k também vai ser 0, e aí ele começa uma estrutura de repetição aqui, né? Então, o que vai ter nessa estrutura de repetição? Enquanto o meu L1 aqui for 0, né? Enquanto 0 mais o tamanho é 8, então 8 mais 0 vai dar 0. Ele for o que? Menor, né? Aliás, o tamanho é 1, desculpa. Não, o tamanho é 1. Então, 0 mais 1, então aqui 1, for menor do que o meu n, que é o tamanho 8, né? Então, enquanto essa soma aqui der menor que 8, que é o tamanho, eu vou entrar nessa estrutura de repetição e vou fazer ela aqui todinha, né? Então, vou repetir esses 3 for, né? Lembrando que um aqui representa o merge, o outro a intercalação e assim por diante. Eu vou fazer todo esse processo aqui. O L2 vai receber o L1 mais o tamanho, ou seja, o L2 também vai ser 1, né? Aqui eu vou ter o 2, ou seja, eu vou dividir em 2 pedaços, né? Onde o segundo pedaço vai ser o L2 menos 1, ou seja, vai apontar para a posição 0. E aqui essa estrutura aqui é a estrutura de um if, né? É a estrutura de um if. Como que é essa representação aqui diferente aqui do if, né? Então ele pergunta o seguinte: se o L2 mais tamanho menos 1 for menor que n, então ele vai pegar L2 mais tamanho menos 1, ele vai retornar isso daqui para o 2. Caso contrário, ele vai retornar o tamanho menos 1, ele vai retornar 7, certo? Então, ele vai retornar aqui um desses 2 valores. Aqui ele faz o teste lógico. Se esse teste lógico for verdadeiro, ele retorna esse valor. Se esse teste lógico der falso, ele retorna esse valor aqui, tá? Então, essa daqui é uma forma, né, de representar um if simples, né? Em vez de escrever dentro de um if, eu posso escrever assim. A linguagem C me permite fazer esse tipo de coisa. Aqui eu vou fazer aquela mesma ideia, né? Onde eu vou ter as 2 posições, eu vou ter o meu i aqui no primeiro e o meu j andando no segundo, então eu vou ter aqui os 2, né? E aqui eu vou fazer aquela pergunta exatamente igual ao do anterior, né? Onde os 2 aqui precisam estar dentro do tamanho, né? Se os 2 estiverem dentro do tamanho, eu vou dentro do tamanho dos meus arquivos. É como se eu tivesse dividido ele no meio, não é isso? Eu vou incrementando o valor de k, que começou em 0 e vai chegar lá até o tamanho dele final. E aí eu pergunto, né?
Se o xi for menor do que o x no j, eu faço a troca. Faço a troca colocando ele onde? No meu vetor auxiliar. Né? Se isso daqui for verdade, eu coloco o valor do x. Se for falso, eu coloco o valor do j. Certo? Então, eu vou fazendo ali, com cada um deles, eu vou fazendo isso daqui. Faço nele inteiro e aqui eu faço a intercalação depois. Né? Como se eu tivesse dividido em dois arquivos, olha lá, o arquivo 1 e o arquivo 2, e aí eu vou fazendo a intercalação entre eles, certo? Sempre observando quem? O meu vetor auxiliar. Então, é a mesma solução do primeiro lá, a solução é exatamente igual à do primeiro. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que eu não crio 3 vetores, né? Eu crio apenas 2 vetores e utilizo um vetor auxiliar para fazer isso, certo? E a divisão dos 2 vetores é feita aqui com o 1 e o 2, né? Que apontam para posições diferentes do meu vetor. O 1 vai começar no L2 menos 1, né? E o 2 vai começar nessa posição que é justamente na outra metade. Então, eu vou trabalhando com as duas metades dele, né? Lembrando que o 1 aponta para o L1 e o outro aponta para o L2 até o tamanho de cada um deles, certo? Então, eu tenho essa ideia aqui para dividir o meu vetor em 2 pedaços. E depois eu tenho esse for aqui que é justamente para arrumar aqui, né? Arrumar o vetor auxiliar dentro da posição do meu vetor original, que é o vetor x. Então, aqui eu vou fazendo a arrumação para colocar dentro desse meu vetor. Então, com essa ideia aqui, eu consigo arrumar e fazer todo o funcionamento desse dessa minha estrutura. Então, essa estrutura aqui, talvez ela fique um pouquinho mais complicada com tantas iterações. Quando nós temos a possibilidade de trazermos isso daqui para uma solução iterativa, a solução iterativa ela fica muito mais limpa para nós conseguirmos enxergar a funcionalidade, né? O ideal aqui é que vocês peguem essa solução e trabalhem essa solução dentro da ferramenta de depuração, para que vocês possam ver a execução dele linha a linha, né? Então, esse daqui seria uma forma interessante para que vocês entendessem essa ideia. Mas ele é muito parecido com o merge zero. A única diferença é que aqui, em vez de ter 2 vetores separados, eu tenho um único vetor, divido esse vetor no meio, trabalho com uma metade, trabalho com outra metade e coloco a solução no vetor auxiliar. Depois que eu pego o vetor auxiliar, eu pego ele e vou passando a ordenação dele para o meu vetor principal, para o meu vetor x. Esse daqui é a ideia que a gente faz dentro dessa solução. Muito bem, o que nós vamos fazer agora? A resposta dele, a apresentação dele, ela é muito simples, né? Do ponto de vista de execução. Ele vai mostrar o vetor que não estava ordenado e depois o vetor ordenado novamente. Então, vamos aqui só executar e eu vou mostrar aqui para vocês. Então, está aí a solução, né? O vetor ordenado e o vetor não ordenado dele. Então, nós temos no primeiro momento tá 25, 57, 48, 37, 12, 92, 86 e 33. No momento que eu passei pela função merge, ficou então 12, 25, 33, 37, 48, 57, 86 e 92. Então ele acabou ficando ali ordenado, né? Então essa daí é a ideia que nós temos dessas duas execuções, que são execuções não recursivas, são execuções iterativas, certo? Muito bem, pessoal. Agora, qual é o nosso próximo ponto? O nosso próximo ponto é na live, onde nós vamos fazer a implementação então do mesmo algoritmo, do algoritmo merge sort, só que nós vamos criar o algoritmo merge sort de forma recursiva. Para isso nós vamos ter duas funções: a função merge sort para fazer a ordenação, e nós vamos também ter uma outra função que é a função do intercala.
Então nós vamos ter que entender essas duas funções. E essa daí nós vamos criar juntos. Eu vou codificar e vocês vão vendo, né? Como é durante a live, se vocês tiverem dúvidas em alguns pontos, vocês vão perguntando e a gente vai ali respondendo, certo? E fora isso daí tem mais um exercício aqui, que é você verificar quantas trocas acontecem nesse tipo de implementação, quando a gente divide o nosso vetor em dois, como é que ele faz essas trocas, certo? Para a gente verificar se o nosso vetor ele é melhor, né? Nosso vetor não, nossa implementação desse algoritmo, se ele resulta numa solução melhor ou pior do que as outras, certo? Em quantas vezes, né? Quantas iterações ele faz para que ele consiga resolver isso daí em relação ao outro, né? Então vai ter aí o que a gente consegue definir é o custo computacional de uma solução e da outra, certo? Pessoal, então a nossa aula gravada de 30 minutos ela termina por aqui e eu espero vocês daqui a pouquinho na nossa live, onde a gente vai fazer então a implementação do Merge Sort de forma recursiva, tá certo, pessoal? Então até lá, daqui a pouquinho a gente se encontra então. Tchau, tchau, pessoal. EAD, o Unicentro do meu jeito.